para falar sobre a Operação Mensageiro. Isso porque Felipe Croix e toda a nossa equipe, eles prepararam juntos uma reportagem explicando para vocês o passo a passo do suposto esquema de corrupção que está sendo investigado pelo GAECO. Felipe está ao vivo lá na nossa redação integrada e traz detalhes para a gente. Fala, Felipe Croix. Pois é, Márcia, esse esquema era muito bem organizado e orquestrado. Participavam deles funcionários da Serrana Engenharia que exerciam funções dentro da empresa e que, paralelamente, também atuavam com essa parte ilícita. Além dos funcionários da empresa, outros membros desse esquema, que só participavam da parte ilícita, não frequentavam a sede da empresa para não levantar suspeita das outras pessoas que trabalhavam ali no local, porque somente um núcleo pequeno de direção da Serrana Engenharia sabia do pagamento de propina. Chama a atenção que todos eles agora, durante os seus depoimentos, falaram de como que esse esquema funcionava. Agora você vai entender como que tudo isso durou tanto tempo sem chamar atenção, sem levantar suspeita. Esse esquema só foi descoberto após uma delação de um dos prefeitos em uma outra operação, a Operação Et Pater Filium. Todo o desenrolar desse esquema criminoso, dessa organização, você acompanha a partir de agora. A investigação do GAECO começou ainda em 2021 e com todas as informações que foram apuradas pela equipe, foi possível entender que quem coordenava todo o suposto esquema de propina era o dono da Serrana Engenharia, atualmente com o nome Versa. Além dele, outros 3 funcionários da empresa e outras 3 pessoas que eram integrantes velados agiam para esquematizar o pagamento de propinas. O braço direito do dono da empresa era o diretor operacional de águas e saneamento. Ele tinha a função de fazer reuniões com os prefeitos, onde em alguns casos recebia pedidos de propina ou oferecia esses pagamentos. Ele voltava até o chefe, que decidia se aceitava ou não a negociação. Depois disso, com um acordo firmado, outros 2 integrantes do esquema, que não eram funcionários da Serrana, entravam em ação. Eles iam até empresas que prestavam serviços para a Serrana licitamente, como o de conserto de caminhões, por exemplo, e lá pediam notas frias. A Serrana pagava essas notas e depois eles voltavam nessas empresas e pegavam esse dinheiro vivo já lavado, que era entregue em um ponto de encontro fora da empresa para não levantar suspeita para outro membro do esquema, o gerente de controladoria da Serrana. Ele é que levava o dinheiro até a empresa e entregava para a gerente financeira, que além de controlar as contas da Serrana, também gerenciava as propinas. Ela organizava os valores para cada prefeito em uma planilha, que ficava sempre salva em um pendrive para que ninguém mais tivesse acesso. Ela mesmo dividia o dinheiro nos envelopes e devolvia para o gerente de controladoria. Ele então, sempre às terças-feiras, se encontrava com um mensageiro, o empresário do Paraná, que é ex-funcionário da Serrana. Ele pegava esses envelopes e era responsável pela entrega para os prefeitos envolvidos no esquema. Se identificou algumas vezes com o nome falso de Paulo, e em outras ocasiões sequer falava o nome. Todos os membros da suposta organização criminosa, segundo o GAECO, são réus no processo, junto com outros 7 prefeitos. Ao todo, são 16 gestores municipais presos na Operação Mensageiro desde dezembro de 2022. A Serrana Engenharia mantém 135 contratos no estado e as investigações apontam que aproximadamente de 30 a 40 municípios estavam envolvidos no esquema de recebimento de propinas. Esse esquema seria realizado com todas as prefeituras investigadas. Até o momento, a Operação Mensageiro teve 4 fases deflagradas e há chance de mais prefeitos serem presos por envolvimento no que, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, é o maior esquema de corrupção já visto no estado. O advogado Leonardo Perema, que representa todos os citados na reportagem, é claro, a gente não pode identificá-los por decisão judicial, diz que não vai se manifestar somente no processo. Amanhã nós vamos exibir uma reportagem aqui falando sobre contradições nos depoimentos do prefeito, do vice e de membros da Prefeitura de Tubarão e também dos membros da Serrana Engenharia, falando sobre o suposto esquema lá na cidade do sul do estado. Agora você vai conferir somente um trecho desse material produzido por mim em parceria com o Guilherme Lira. Em seu depoimento, o vice-prefeito de Tubarão, Caio Tokarski, disse que a única vez que tratou de assunto financeiro com o dono da Serrana Engenharia foi durante a campanha eleitoral em 2016. Ele perguntou para mim como é que ele podia ajudar. Eu falei, estou lhe conhecendo agora, mas a única forma que o senhor pode ajudar é fazendo uma doação de pessoa física. E eu pedi para ele se ele pudesse ajudar. Ele falou, eu vou pensar no teu caso. E a partir dali, ele não acenou com nada.
quero só falar aqui que, ao contrário, ele está dizendo ali, até vocês podem recorrer às imagens do shopping, certamente ainda tem. Ele disse que ele me entregou o dinheiro. Eu nunca recebi dinheiro. Mas o dono da empresa disse que houve sim a negociação de um valor específico. Ele veio, sentou comigo e disse: olha, eu sou candidato a vice-prefeito junto com o Juarez e vim te pedir um valor financeiro aí para mim. Eu queria que você me arrumasse outros 30 mil. Eu até falei 30 mil, pode ser 30 mil reais. Ele falou que sim. Como eu tenho interesse em manter os contratos lá, e eles estavam bem na frente, pelo jeito eu tinha quase medo não, eu sabia que eles podiam se eleger, eu dei os 30 mil para ele disse que ok, para mim tá bom. O valor teria sido pago em outro momento. Ele ainda destacou que quando os pagamentos de propina pararam, avisou pessoalmente ao prefeito Ponticelli. Ele me chamou, fui na sala do prefeito, falei a mesma coisa e disse: olha, eu não posso passar porque estou sendo investigado. Eu vou esperar uns meses aí, se eu ver que a coisa não piorar, eu volto aqui e começo a deixar isso em dia. Foi assim a minha conversa. O prefeito saiu da sala, eu fiquei mais um pouquinho com o Darlan e depois vim embora. Como é que foi a reação do prefeito? Ele pegou e saiu da sala assim, meio, não sei, não posso dizer, ficou quieto. Tá? Ficou incomodado? Sim, um pouco incomodado. Eu senti na expressão que ele ficou um pouco incomodado. O prefeito negou que tenha tido qualquer encontro oficial com o dono da Serrana Engenharia. Lembra de alguma outra situação em que o Darlan tentou marcar alguma reunião entre ele e o senhor? Não. Que vocês tenham ou não se encontrado? Não. Não recorda? Não tive nenhuma reunião. A defesa do Darlan, por meio do advogado Rodrigo Roberto da Silva, disse que ele se declara inocente e que isso vai ser provado ao longo do processo e que também só vai se manifestar nos autos. Nós também procuramos o advogado que representa o Juarez Ponticelli, o Dr. Nilton Machado. Ele disse que delatores têm interesse absoluto e obrigação de comprovar tudo o que disseram para não perder o acordo de delação premiada. E que a delação não é prova, mas sim um meio de prova. Ele também ressaltou que não vê contribuição da imprensa trazer essas falas, inclusive do Juarez, a público. O advogado de Caio Tokarski, Pedro Valikoski, disse que o cliente também se declara inocente e ressaltou que toda a Operação Mensageiro está baseada em provas por meio de delações e que as delações podem ser anuladas porque tem beneficiado a empresa que continua atuando em vários municípios, inclusive nos que têm prefeitos presos. A Serrana Engenharia continua se manifestando somente através do processo. Márcia. Tá aí, gente. Esse foi só um trechinho, isso aí que vocês viram. A gente tem todo o material completo. E amanhã Felipe vai trazer. Felipe e Guilherme estão trabalhando assiduamente, arduamente em cima desse material, que não é pequeno, para vocês terem uma noção, são horas e horas de gravação. E amanhã a gente traz a reportagem completa, mostrando os trechos do que disse cada um, sempre ouvindo todo mundo que a gente precisa ouvir, como manda o bom jornalismo. Valeu, Felipe Cross, obrigada pela participação. O Felipe volta daqui a pouquinho falando sobre um assunto totalmente diferente, falando sobre um assunto lindo de cidadania, que é a doação de sangue. Mas isso é daqui a pouquinho. Obrigada. Daqui a pouco vem com você da nossa redação integrada. Porque agora eu estou indo para